Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos, amados irmãos. Muito obrigado pela presença dos queridos irmãos que estão aqui. Hoje aqui em Belém não foi nada fácil, muita chuva, mas os guerreiros do Senhor, os amantes e servidores da palavra de Deus, jamais retrocede em relação ao mau tempo. Claro, com algumas exceções, devido nós temos alguns irmãos que têm limitações em relação à questão do espaço, mas os demais que estão aqui presentes já estão aqui com a graça de Deus para reverenciar a santa palavra de Deus. Amados, semana passada nós estávamos comentando o capítulo 1 de Marcos, como é do conhecimento da esmagadora maioria dos amados irmãos, que estamos comentando o Evangelho de Marcos e falamos um pouco da história. A história do Evangelho de Marcos foi nada mais, nada menos do que o João Marcos, aquele que andou com o apóstolo Paulo, depois, posteriormente, teve contato com Pedro, mas conforme a tradição, esse texto ele foi escrito das informações que ele pegou do apóstolo Pedro e de outros irmãos que tiveram próximo do Senhor Jesus, de acordo com a tradição, e também Paulo, assim diz, né? Mas o principal responsável pela composição desse texto, do Evangelho de Marcos, foi o apóstolo Pedro. São 16 capítulos e nós estamos tendo a oportunidade de comentar cada sexta-feira um capítulo. E no capítulo anterior que nós comentamos, que foi algo assim bastante interessante, mas para entendermos a intencionalidade, a intenção do evangelista Marcos quanto ao destino desse evangelho, que foi aos romanos, ele fez uma seletiva das experiências de Jesus, colocou no seu evangelho para que os romanos pudessem compreender a presente situação em que eles se encontravam, tá bom? Então, quando você lê todo o capítulo 1 e diz Evangelho de Jesus Cristo, que é as boas novas de Jesus Cristo, depois aparece João Batista, e depois de aparecer João Batista, aparece Jesus saindo do batismo, indo para o deserto, sendo impulsionado pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto. Depois dessa experiência, Jesus encontra Simão e André, depois encontra João e Tiago, e cada um com experiências distintas. Os primeiros, eles faziam o quê? Eles eram pescadores, e os dois últimos eram consertadores de redes. Já dá para compreender que há ministérios diferentes. Esses ministérios diferentes, em relação à questão da comunidade, tem aqueles que vão pescar e tem aqueles que vão o quê? Costurar as redes. Okay? É o que dá para entender, compreender em relação a essa intencionalidade um pouco do evangelista Marcos. Outra parte também que chama atenção é a respeito da sogra de Pedro, a qual Jesus curou, e os muitos enfermos que ele curou ali em Cafarnaum, Galileia. A intencionalidade disso é o quê? Mostrar que Jesus ele tem autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre todos aqueles que estão assim afastados de Deus. Ele procura aproximar via o quê? Via o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Então, queridos, nós estamos aqui com a graça de Deus para comentar agora o capítulo 2. O capítulo 2 desse evangelho, ele é muito chamativo, também um pouco enigmático, tá? Vamos tentar compreender o capítulo 2. Capítulo 2 diz: passando alguns dias, Jesus tornou a entrar em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se juntaram muitos
a ponto de não se achar lugar nem nos espaços junto à porta. E lhes proferia a palavra. Sucedeu que alguns que lhe trouxeram um paralítico carregado por 4 homens, e como não puderam chegar até Jesus, onde ele estava, por causa da multidão, tiraram parte do telhado em cima de onde ele estava, e fazendo uma abertura, desceram a maca na qual o paralítico estava deitado. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, foram-te perdoados teus pecados. Estavam sentados ali alguns escribas, e eles questionavam em seu coração: por que este homem fala tais blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser unicamente um, que é Deus? Sabendo logo em seu espírito que eles questionavam desse modo, em seu íntimo, Jesus lhe perguntou: por que debateis essas questões em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: foram-te perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, pega a tua maca e anda? Então, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, pega a tua maca e vai para a tua casa. E no mesmo instante o paralítico se levantou e, à vista de todos, pegou a sua maca e saiu, de modo que todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Até esse versículo 12, ele primeiramente voltou a entrar na cidade de Cafarnaum. Vocês sabem, a cidade de Cafarnaum nada mais é do que essa palavra Cafarnaum. Cafa é vila, Naum é vila de Naum. É homenagem ao profeta Naum, tá? E o profeta Naum, ele teve um significado muito grande ali na Galileia em relação ao seu ministério da palavra. Mas não é nem tanto pelo significado disso aqui. O que chama atenção é que Jesus, ele estava sendo tão pressionado pela a multidão, que ele já não podia assim se deslocar direito onde ele estava pregando, ensinando, e justamente nessa casa estava lotado de pessoas, na casa e fora também. E as pessoas que pegaram esse paralítico queriam que Jesus o abençoasse. O que foi a artimanha que eles fizeram? Eles foram por cima, tiraram parte do telhado e desceram o homem na maca ali. O que foi que aconteceu naquele instante? Tanto a intenção dos homens para que Jesus o abençoasse aquele homem, como aquele homem queria a bênção de Jesus, Jesus viu a tamanha fé dele e disse: perdoado estão os teus pecados. O que levou aquele homem a ter os seus pecados perdoados é a proximidade que ele queria ter de Jesus, de receber a bênção do Senhor Jesus. E quando tem essa intenção, esse desejo, essa paixão de se aproximar de Jesus, a possibilidade da pessoa ter a comunhão com Deus é muito tamanha. Falo possibilidade quando nós vemos isso, né? Mas em relação ao mundo interior, ao mundo do espírito, ao mundo da psicologia, do psique do indivíduo, é algo assim extraordinário que somente Deus conhece. E aqui esse homem, juntamente com seus colegas, tiveram tamanha fé que Jesus de imediato perdoou o pecado dele. Então, pela característica que nós percebemos, que o que é fé? A fé é você nada mais fazer do que não colocar barreira, mas ir contra as barreiras para poder se aproximar de Deus. E aqueles homens viram barreiras, tanto fora como dentro, mas eles não mediram esforços para estar próximo do Senhor Jesus, tá ok? Então, a fé, ela é caracterizada por essa experiência desses homens juntamente com o paralítico. E essa fé tanto chamou a atenção de Jesus, que ele disse: meu filho, perdoado então os teus pecados. Aí teve o embate, né? Ali, os religiosos que estavam presentes
Vira essa parte que Jesus falou, como é que pode? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados somente é Deus. Mas eles não sabiam que Jesus tinha essa autoridade, que ele veio justamente para isso, para perdoar os pecados das pessoas. E ele fez uma pergunta para eles: qual é mais fácil? Perdoados estão teus pecados, ou levanta, pega o teu leito e anda? O que é que vocês acham? Qual é mais fácil? É levantar o paralítico ou dar o perdão dos pecados? Com certeza, com toda certeza, a consequência da cura dele veio através do perdão dos pecados. Então, é muito mais fácil a última do que a primeira, ou seja, perdoar o pecado é algo muito maior do que a questão da cura. Porque a cura, ela é consequência do perdão dos pecados. Tá ok? Então, Jesus ele veio com o objetivo de tratar a respeito do pecado. Então, o pecado ele é maior do que qualquer tipo de coisa que nós passamos na vida. E aquele homem tinha um problema chamado paralisia, o problema de saúde que ele tinha. Mas havia algo superior a ele, que era o quê? Os seus pecados. Então, por isso, Jesus falou que qual é o mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer, levanta, pega o teu leito e anda? Na realidade, mais fácil seria a questão do paralítico andar do que a questão do pecado, porque Jesus ele veio justamente para tratar a questão do pecado, e o pecado ele é superior a toda e qualquer situação da nossa vida. É isso que ele quis dizer. Só que as pessoas elas compreendem mal isso aqui, tá ok? Compreendem mal. Então, amados, Jesus fez isso, perdoou o pecado daquele homem e, consequentemente, veio o quê? Veio a cura dele. E quando ele ficou curado, ele pegou seu leito e andou. Ok? As consequências do perdão do pecado é essa. São benefícios físicos, materiais, são benefícios espirituais, benefícios na parte familiar e assim por diante. Porque a parte pior, Jesus toma conta de primeiro que é perdoar o pecado. E, consequentemente, os demais são as bênçãos que vamos receber. É essa a intenção do evangelista Marcos, levar essa experiência de Jesus até os romanos, para que eles pudessem entender que eles tinham que ter o perdão dos pecados para poder receber a bênção de Deus. Vamos lá, terminando essa parte dessa experiência aqui que ele passou, o que chama a atenção também, amados, é a respeito que Jesus ele conseguiu captar o que aquelas pessoas estavam falando em relação a ele. Então tem duas situações que nos apresenta o evangelista Marcos que Jesus é Deus. Primeiro, ele perdoa os pecados e segundo, ele sabe o que passa no coração das pessoas. E aqui ele sabia muito bem o que estava passando no coração deles. Que entre eles, está aqui, versículo 8 diz, Jesus lhe perguntou, por que debateis essas questões em vossa fala? Não, em vosso coração. Então, primeiramente, ele tem o poder do perdão dos pecados e segundo o quê? Sabia o que estava no coração daqueles indivíduos. Então, somente Deus tem o poder de perdoar pecado e saber o que está no coração do indivíduo. Então, Jesus já mostrou aqui as partes da natureza divina nele, que ele tinha poder de perdoar os pecados e também de ver o que está no coração das pessoas. Vamos lá. E aqui, versículo 15 diz, sucedeu que estando à mesa na casa dele,
muitos coletores e pecadores também estavam jantando com Jesus e seus discípulos. Eram de fato muitos e os seguiam. Vendo Jesus comer com os coletores e pecadores, os escribas e os fariseus perguntaram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com os coletores e pecadores? E tendo ouvido isso, Jesus lhe disse: os que estão bem de saúde não precisam de médico, mas sim os que estão mal. Não vim ao mundo para chamar justos, mas vim para chamar pecadores ao arrependimento. Aqui você já identifica a problemática que Jesus já tinha com relação à questão do judaísmo, em relação da religião judaica. Porque o judaísmo, no tempo de Jesus, eles se consideravam o escolhido de Deus, os santos de Deus, os chamados por Deus, e que somente eles tinham a missão para falar de Deus, somente eles. Então eles se achavam dessa forma, dessa maneira. Aí o que aconteceu? Jesus pegou e disse: não, vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de mim. Quem precisa são os doentes, são os pecadores. Aí Jesus tinha contato com a população, com as pessoas mais humildes, porque as pessoas mais humildes paravam para ouvir Jesus. E já os fariseus, escribas e saduceus eram pessoas de um ego forte, com o nariz empinado, que não queriam ouvir Jesus. Aí Jesus pegou, olhou para aquela expressão da parte deles e disse: vocês não precisam de Deus, vocês já se acham doentes, saudáveis, vocês já se acham pessoas curadas, sãs, desculpa. Esses aqui precisam. Então, quando a pessoa se acha acima de tudo e de todos, então é uma pessoa que está dizendo: não preciso de Deus, não preciso do que você está dizendo ou falando. Aí Jesus disse: não vim para vocês, eu vim para essas pessoas que precisam ouvir a palavra. Então sempre é assim, a classe alta, o feixe, as pessoas que se acham escolhidas, elas se dizem que não precisam ouvir a palavra de Deus. Só a classe baixa, as pessoas lá da população, ou seja, a população que acham com essa necessidade. Jesus veio para eles, não para esses. Então aqui ele está batendo o quê? Já está batendo o orgulho, a arrogância e a soberba da religião judaica da sua época, ok? Ele está batendo. Então, quando a pessoa ela abraça um sistema religioso e acha que aquele sistema está acima de todos os demais sistemas, aí ela pode estar absolutamente enganada. Porque o que salva não é o sistema religioso. O sistema religioso, qual é a função dele? Uma função, posso assim dizer, mais social. O que aproxima a pessoa de Deus é guardar a palavra de Deus e ter comunhão com Ele. O sistema religioso faz somente um acompanhamento, mas ele dá esse indicativo, mas não leva ninguém a ter uma vida de purificação dos pecados, ter perdão dos pecados e ter uma vida sã. Não, não faz. Só quem faz é a palavra de Deus. E aqui Jesus, de imediato, já está, sabe o quê? Já está começando a pedir para as pessoas se desvincularem do judaísmo da sua época. Versículo 18, vocês vão conseguir identificar isso mais adiante. Olha aqui que ele diz: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então perguntaram a Jesus, as pessoas viram que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, tá? Aí as pessoas foram e perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus, Jesus, os teus discípulos não jejuam? Em resposta, Jesus disse: acaso pode jejuar os convidados do noivo enquanto o noivo está com eles? Durante o período em que os tem em sua companhia, eles não podem jejuar? Eles podem não jejuar? Dias virão, porém, em que o noivo será retirado deles, e esse tempo jejuarão. Aqui está falando que o verdadeiro noivo aqui
da nação de Israel era quem? Era Jesus. Ele chegou ali e não havia mais necessidade de jejuar, porque o noivo já estava presente. Só que os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando porque eles não consideravam Jesus como o Messias. Eles estavam jejuando para que o Messias voltasse. Aí Jesus pegou e disse, olha, o noivo está presente. Tem necessidade de jejum? Não. Porque se o noivo está presente, tem noivado. Se tem noivado, vai ter casamento. Se tem casamento, vai ter festa. Se tem festa, vai ter o quê? Vai ter comes e bebes. Então, não tem necessidade de jejuar. Se não há mais essa necessidade de jejuar, então o que acontece? Os discípulos não têm essa necessidade, porque eles acreditam. Mas chegará um momento que o noivo será retirado. Foi o que aconteceu. Quando Jesus foi retirado, aí eles começaram a clamar. Aí aconteceu o que o profeta Zacarias já tinha predito no capítulo 10, que eles procurarão um ungido, a qual eles tinham transpassado a espada. Aí nesses últimos dias, eles passarão a jejuar. E que está acontecendo até o presente dia, né? Vamos lá, e aqui ele ainda está explicando a respeito disso. São parábolas, mas que dá para entender, né, amados? Versículo 21 diz, ora, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, senão um remendo novo rasga o tecido velho e este fica pior. E ninguém despeja vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo rompe os odres velhos, derrama-se o vinho e os odres se perderão. Deve-se, porém, despejar o vinho novo em odres novos. Jeremias, o que significa isso? Significa que, aqui Jesus está falando, tudo que acontece, tudo que sucede da religião antiga, ela não tem mais significado, ela não tem mais, de maneira nenhuma, força diante da novidade. No capítulo 1, vocês viram que o evangelista ele já dizia aqui a respeito de quê? O evangelho de Jesus, ou seja, as boas novas que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer as boas novas aqui à nação judaica. Só que em vez de eles receberem com coisas novas, eles receberam Jesus com quê? Receberam Jesus com coisas velhas. O que é as coisas velhas aqui? As coisas velhas são a caduquice da lei, os costumes e a lei oral e cerimonial. Tudo isso são coisas velhas, que não tinha mais a capacidade de suportar a novidade que Jesus estava trazendo de Deus a eles. E não tinha mais capacidade, porque se Jesus tocasse naquelas coisas velhas, elas se desfariam, elas ficariam sem sentido. É isso que ele está tentando explicar aqui para os romanos, ok? Então Jesus, ele trouxe coisa nova, mas só que o odre estava velho e o pano estava velho. Ou seja, a religião judaica e todos os seus costumes, culturas e leis já não estavam mais servindo. Tinha que ser recebido com coisa nova. Jeremias, como é que recebe com coisa nova? Receber com alegria, inteireza e interesse pela palavra de Deus. Isso, para Deus, é uma novidade, e quando você recebe as boas novas, que são novidades, une, aí não tem como destruir. Entendeu? Foi o que aconteceu com o paralítico e seus amigos. Aquela alegria que eles estavam sentindo ali naquele momento de estar próximo de Jesus, eles receberam qual foi a bênção? Perdão do pecado e segundo, a cura. Perdão do pecado e a cura. Qual era a novidade que eles apresentaram ali? É de ter paixão, sentimento, alegria
e felicidade de estar próximo de Jesus. Isso é a novidade. E o que foi que eles receberam de Jesus? Eles receberam o perdão do pecado e o que mais? A cura. Ok? Perante Deus, isso sempre será novidade quando você tem desejo, vontade, alegria em servir e estar próximo de Deus. E por último, amados, por último aqui o versículo 23 diz: sucedeu que num dia de sábado, passando eles por lavouras e cereal, seus discípulos foram colhendo espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus lhe perguntaram: não vês o que teus discípulos estão fazendo? Porque não é lícito em dia de sábado? Em resposta, ele lhes disse: nunca lestes o que Davi, ele e os que estavam com ele, quando passaram a necessidade e tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da apresentação, que só os sacerdotes têm permissão de comer, e os deu aos que estavam com ele? Disse-lhe mais: o sábado foi constituído por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Portanto, também do sábado o Filho do Homem é Senhor. Ok? Então havia na religião israelita que somente o sacerdote tinha a permissão de comer aqueles pães. Somente o sacerdote. O que aconteceu, sucedeu durante aquele período, numa necessidade do rei Davi de guerrear, ele pegou aqueles pães, deu para os seus companheiros e passaram a ter força através de se aproveitar daqueles pães, né? Aí o que acontece? As regras da religião judaica, ela tinha exceções. O judaísmo tinha exceção. Então Jesus está tentando dizer aqui o seguinte, que essas coisas do sábado, tudo que aconteceu no passado, são regras que tinha exceção. E o sábado, a qual foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ele tinha uma exceção. Porque a palavra, queridos, a palavra sábado aqui significa, sabe o quê? Significa descanso, que é Shabat. Shabat é o termo descanso, só que esse termo descanso na religião judaica, eles consagraram somente um dia para a prática do sábado. E foi o quê? Foi denominativo, não foi quantitativo. Quando é quantitativo, você confere primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. A Bíblia diz, de acordo com Êxodo capítulo 20, que 6 dias você vai trabalhar e no sétimo você vai descansar. Não está dizendo que você vai trabalhar no domingo, não está escrito que você vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E no sábado descansar. Não está. Isso é denominativo. Não é isso. Está escrito que é quantitativo. Você vai conferir os dias de trabalho e você vai tirar um para descanso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. É quantitativo. Aí você vai conferir, aí no sétimo dia você vai e descansa. Entendeu? Independentemente do nome do dia. Só que aqui os judeus consideraram o nome do dia. Aí que deu toda essa confusão, aí virou uma tradição, e dessa tradição ninguém poderia quebrar. E Jesus disse, olha, se Davi quebrou, quando ele pegou os pães asmos ali no templo do sacerdote Abiatar, por que não quebrar essa questão do sábado, a qual o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado? Por que não quebrar isso? Porque o Filho do Homem também ele é Senhor do sábado. Agora, quando Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado, o que é que ele está dizendo aqui? O Filho do Homem ele é Senhor do sábado porque o verdadeiro sábado mesmo, a qual está em Êxodo capítulo 20, o Filho do Homem é dono dele. Se ele é dono do sábado, a tradição que vocês fizeram no sábado também
pode ser o filho do homem dono, tá ok? Então, queridos, aqui o evangelista Marcos, ele já está batendo já um pouco em relação à questão da religião judaica antiga e tentando explicar os empecilhos, as dificuldades que o nosso Senhor Jesus teve em relação à tradição judaica, que foi a tradição judaica do tempo de Jesus, que foi um grande impedimento para, assim, a propagação da palavra de Deus. Foi através de Jesus, né? Então, foi muito marcante na vida de Jesus isso, no sentido não positivo, mas negativo. É prova que, finalizando aqui, Jesus pegou e falou para aquele homem, fosse curado, mas não conta para ninguém, vai e te apresenta o sacerdote. O que foi que o homem fez? Ele foi e contou para todo mundo que ele tinha recebido a cura. Aí você pode perguntar assim, Jeremias, mas por que Jesus fez isso? Era para ele ter anunciado mesmo, falado que foi ele que tinha curado. Não, Jesus, ele fez isso porque se caísse no ouvido dos escribas, fariseus e sacerdotes, eles iam perseguir Jesus e querer matar Jesus. Então Jesus não estava querendo esse tipo de problemática para ele. Ele pegou e falou, olha, fala somente para o sacerdote, e o sacerdote vai lá e te apresenta como oferta. E ele pegou, foi e contou para as pessoas. E as pessoas foram lá e começaram a ir atrás de Jesus. Aí Jesus teve que fazer o quê? Ele teve que ir para o deserto, mano. E as multidões iam lá atrás de Jesus no deserto. Entendeu? Por quê? Porque o homem fez isso aí. Que não era para ele ter contado. Aí Jesus estava evitando o quê? Os problemas que a religião judaica poderia trazer para ele. E aqui no capítulo 2, a religião judaica na época de Jesus já estava desenvolvendo aqui a questão da problemática em perseguir e bater de frente com Jesus. E a coisa vai piorando quando parte do capítulo 4 em diante. Tá ok? Então, amados, essa a nossa pequena exposição do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Espero que vocês tenham compreendido, em nome de Jesus, que o capítulo 2 tem essa exposição magnífica. Vocês sabem que o Evangelho de Marcos ele foi escrito para evangelizar as pessoas, tá ok? Então é uma forma evangelística que Deus usou e usa até hoje para alcançar as pessoas que precisam da palavra de Deus. Queremos agradecer a companhia de vocês, em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena oração, abençoando as vossas vidas nesse momento. Pai amado, muito obrigado pela vida desse amado, desse querido, dessa irmã. Seja eles alcançados pelo poder do teu santo evangelho, sejam eles cheios da tua graça, da tua virtude, e que teu Espírito alcance, abençoando eles em todos os sentidos e enchendo eles com teu santo e amado Espírito. Muito obrigado, Pai, que a saúde e a graça jamais venha faltar em suas vidas, na autoridade do nome daquele que vive e reina para sempre. Amém e amém, Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus, para comentarmos aqui o capítulo 3º deste evangelho tão maravilhoso. Aguardaremos por vocês, tá bom? Em nome de Jesus.